Queridos amigos, a santa paz do Senhor, estamos de volta aqui com o nosso canal Palavra que Edifica. E você que ainda não conhece, ainda não se inscreveu, não deu um likezinho, chega dando like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, tá? Se inscreve no nomezinho vermelho que tá aqui embaixo, ativa o sininho, dá um likezinho que é muito importante para fortalecer aqui o canal e compartilha com a galera, compartilha aí com a galera, tá bom? Assim, mais pessoas estarão sendo edificadas pela palavra de Deus. E você que já se inscreveu, meu muito obrigado, que Deus te abençoe de maneira sobrenatural. Queridos, hoje a gente vai falar sobre como o homem caiu no pecado. Como o homem caiu no pecado. Hoje a gente vai falar sobre a tríplice tentação, né? A gente vai falar de alguns caminhos que o homem percorreu que levou ele a pecar contra Deus. Então, pega aí a caneta, o papel, né? Você que gosta de anotar aí alguma coisa, e vamos falar um pouquinho sobre como o homem caiu no pecado, beleza? Então vamos lá. Para iniciar, queridos, eu queria falar sobre Gênesis capítulo 3, tomar por base simplesmente ali o diálogo da Eva, né? O diálogo da Eva com a serpente. A serpente, que é a figura, a simbologia do próprio Satanás. Dentro deste diálogo, a gente vai arrancar aqui alguns caminhos, alguns pontos que levaram ao homem a pecar contra o Senhor. Para começar, a gente vai falar sobre a ordem de Deus. E qual era a ordem de Deus para o homem? A ordem de Deus para o homem era simplesmente que ele poderia comer de toda a árvore do jardim do Éden, mas não poderia comer da árvore que estava no centro do jardim, que era simplesmente a árvore do bem e do mal. Firmada nisso, vai no capítulo 3 se iniciar o diálogo entre a Eva e a serpente. Eva era simplesmente a disjuntora, a mulher, a varoa de Adão, que Deus arrancou da sua costela enquanto ele estava em um profundo sono provocado pelo próprio Deus. No capítulo 3, queridos, a gente vai ver o diálogo entre a serpente e a Eva. E mais, a palavra Eva é interessante, que a palavra Eva significa aquela que vive, ou aquela que dá vida no hebraico. Esta Eva vai conversar com a serpente, ou a serpente vai dialogar com a Eva, lá no capítulo 3. E é interessante que a Bíblia, o que a Bíblia vai falar sobre a serpente? A serpente era a mais sagaz que todos os animais selvagens a qual o Senhor Deus tinha feito. E olha qual é a primeira pergunta, ou a primeira pauta, né, do diálogo que a serpente vai falar com a mulher, com a Eva. Olha o que ela diz, ó. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Olha aí, em primeiro lugar, ela está colocando em pauta a ordem que Deus deu, o mandado de Deus, aquilo o que Deus falou. A pauta da conversa com Eva, né, com a mulher, em primeiro lugar, é aquilo que Deus disse, aquilo que Deus mandou. Ela quer colocar uma dúvida, um ponto de interrogação ali, né, na cabecinha de Eva. Mas Eva vai bem. Ela responde à serpente dizendo assim, ó, e respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, ou dela não comereis, nem tocareis e nele, né, nem tocareis nele, para que não morras. Por quê? Porque o decreto de Deus era: comeu, né, a morte chega. Comeu, né, morrerás. A ordem de Deus era esta. O decreto de Deus era esta para o homem, né? Para Adão e também para a Eva. Mas a serpente não desiste, meus amigos. A serpente continua dialogando Eva, querendo persuadi-la, querendo ali desacatar a ordem de Deus, persuadir, distorcer ali o mandato do Senhor. E ela acrescenta a serpente dizendo assim, ó, não vais morrer coisa alguma, né?
não vai morrer coisa alguma, está distorcendo aquilo que Deus diz. É porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, né, do fruto da árvore ou da árvore, os seus olhos abrirão de fato e serão como Deus, né? E sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente investiu pesado no argumento, a serpente investiu pesado no questionamento, na interrogação, na dúvida, né? Até chegar ao ponto dela dizer que nada, Deus, o que Deus falou não era coisa nenhuma, vocês não vão morrer, porque Deus sabe, né? Aquele diálogozinho maroto, aquele diálogozinho de dúvida, né? Deus sabe que se vocês comer, a visão de vocês vai abrir, vocês serão como Deus, Ele está com medo disso, está receoso disso, e vocês saberão o que é o bem e o mal. E no versículo 6, Eva vai entrar pelo pecado, o homem vai entrar pela porta do pecado. O versículo 6 diz assim, ó: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Eita! Decretou o pecado. O homem abriu a porta do pecado e entrou por ele. Agora eu quero fazer aqui uma lista de alguns pontos de como o homem caiu no pecado. Primeiro, o homem caiu no pecado a desobedecer a Deus, ao mandado de Deus. A desobedecer aquilo que Deus falou. Por mais que a serpente tivesse induzido, forçado, iludibriado, o homem deveria ter se mantido na palavra de Deus, naquilo o que Deus diz. Pois quando o homem ele desobedece ao mandado de Deus, a sua ordem, a sua lei, aquilo que Deus fala, ele cai no pecado, perde aquilo que Deus tem para ele, perde o jardim e vai para longe da presença de Deus. Mas deixa eu falar um pouquinho desse versículo 6, que é bem interessante. Dentro deste versículo 6, a gente vai encontrar a tríplice tentação. E qual é a tríplice tentação? Primeiro, a tentação do olhar. Segundo, a tentação da carne. Terceiro, a tentação do saber, do poder, do conhecimento. Por quê? Porque quando Eva enxergou que a árvore era boa para se comer, meus amigos, e agradável aos seus olhos, olha aqui, agradável aos olhos. O pecado entrou pelo enxergar, pelo ver. Quando Eva viu que a árvore era boa e agradava aos seus olhos, ela sucumbiu, ela pecou, ela comeu do fruto, viu que a árvore era boa. E a gente tem que ter muito cuidado, nós temos que ter muito cuidado com essa tentação do olhar, com essa tentação dos olhos. Jesus pregou acerca disso, quando vem dizer assim, os olhos, eles são a candeia da alma, do corpo, né? Se o nosso olhar, a nossa visão for boa, todo o nosso corpo será bom. Jesus disse assim: se o teu olho te faz pecar, tira ele. É melhor entrar no céu com um olho só do que entrar no inferno com os dois olhos. Então, queridos, a Eva sucumbe aí à tentação do ver, do olhar, e isto leva ela a pecar. Segundo, a tentação da carne, porque a Eva viu que além de ser agradável aos olhos, era simplesmente boa para se comer. Era boa para se comer. Isso fala da tentação da carne. E tome cuidado com as tentações da carne. Fuja dela. Ore, busque a Deus, busque o Espírito Santo, jejue, consagre, mate a sua carne, né? E seja cheio do Espírito. Quando Eva viu que o fruto da árvore, ou a árvore era boa para comer, ela sucumbiu, ela entrou pela porta do pecado, ela se perdeu. O homem sucumbe ao pecado também pelo desejo carnal. Em terceiro lugar, da tríplice tentação, né, ou tríplice pecado, ela simplesmente vê que é boa para dar entendimento. Tem gente que
pego pelo diabo, pelo entendimento, pelo querer saber demais, pelo querer ser maior em sabedoria que o irmão, que o próximo. Não estou dizendo aqui que você não deve ler, estudar, estude, leia, só não queira ser Deus em seu entendimento, porque não há outro como Deus e não há outro como o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deixa o seu comentário aqui, se você concorda, se você tem alguma observação. Deixa o seu comentário aqui se você vê aí algum outro caminho que levou ao homem ao pecado. Eu falei de 3 aqui, né? Ou melhor, 4: desobedecer. Falei da tríplice tentação, da tentação do olhar, tentação carnal e da tentação do saber, do entendimento, do poder do saber. E a gente tem que ter muito cuidado com esses pontos, né? Com esses pecados do olhar, do carnal e também da soberba da vida, né? Porque tem gente que quer saber demais. Quando ela viu que a árvore era boa para comer, para dar entendimento e simplesmente era boa à sua vista, a Eva sucumbiu ao pecado, né? E simplesmente deu também ao marido do fruto, né? Tocou ali, pegou no fruto, entregou a Adão e Adão também comeu, né? Decretando ali o pecado do homem, né? Decretando ali o pecado de Adão e Eva, né? De Eva e também Adão. Queridos, como o homem caiu no pecado? Hoje nós falamos, né? A gente falou sobre estes pontos bem interessantes, tá bom? Como o homem entrou no pecado. Espero que você tenha sido edificado, que você tenha aprendido alguma coisa. Deixe teu comentário, me ajuda, dá o likezinho, compartilha com a galera e Deus vai te abençoar. Lembre-se, tome cuidado, busque a Deus, ore, leia a palavra e seja revestido do Espírito Santo. Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.